Saudações a todos, a paz do Senhor. Vamos retornar então ao nosso estudo em Tito. Hoje veremos o capítulo 2, versos 6 a 8. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Os jovens devem ser exortados a serem criteriosos em tudo. O próprio Tito deveria se encarregar desse trabalho de encorajá-los a viver um alto padrão. Juventude não é sinônimo de imaturidade. O padrão para os mais moços não é inferior, nem eles estão isentos da responsabilidade de viver de forma cuidadosa em todas as áreas da vida. O conceito de Paulo aqui passa pelo autocontrole, domínio próprio. Paulo está pensando no controle de temperamento e da língua, da ambição e da avareza, e especialmente dos apetites carnais, inclusive compulsões sexuais, de modo que o jovem cristão permaneça dentro do imutável padrão cristão de castidade antes do casamento e fidelidade após ele. Paulo exorta Tito que ele mesmo seja este modelo vivo, se apresente como um padrão a ser seguido. Os falsos mestres dizem: faça o que eu digo, mas eles mesmos não seguem o que ensinam. Tito deveria ser o oposto, mostrar através de seu exemplo o caminho certo a ser seguido. Conforme o termo utilizado por Paulo no grego, Tito deveria viver de tal modo a imprimir sua estampa espiritual na vida de outros. Isso envolvia boas obras, sã doutrina, seriedade nas atitudes e discurso irrepreensível que ninguém poderia condenar. A vida do líder é a vida da sua liderança. Ele ensina não apenas com palavras, mas sobretudo com exemplos. Antes de motivar a igreja à prática de boas obras, Tito deveria ser um padrão de boas obras. O líder não ensina apenas mediante preceitos, mas também pelo exemplo pessoal. Ele também deve ser padrão no ensino da palavra, deve ser íntegro no ensino. O mensageiro não pode retirar ou acrescentar coisa alguma à mensagem. A palavra não pode ser adulterada nem mercadejada. O ministro precisa ser íntegro quanto ao seu conteúdo e quanto aos seus motivos. Não deve haver interesse algum de lucros. Deve haver, sim, reverência na forma como a mensagem é transmitida, ou seja, a maneira de ensinar. A reverência denota um alto tom moral na exposição da sã doutrina, linguagem sadia e irrepreensível. A mensagem deve ser transmitida com a mesma santidade contida nela própria, sem gracejos e piadas inconvenientes. E por fim, o propósito correto, para que o adversário não tenha nada indigno a dizer a nosso respeito. A melhor defesa contra os adversários é a completa integridade na pregação, tanto na forma quanto no conteúdo. Devemos ser zelosos quanto à doutrina e também quanto à forma pela qual ensinamos a doutrina, pois nossos adversários sempre buscarão motivos para nos acusar. Não podemos deixar brechas para que o inimigo nos ataque. Uma ótima semana a todos e que Deus nos abençoe.